a minha dúvida principal, o que é a bioconexão, né? E foi muito legal porque eu tava falando até com a Maria Hungria, que fez, né, um atendimento com você. E ela Tá. falou, bioconexão e tal. E de repente eu falei, nossa, tem a live com o Leandro essa semana. Daí veio ai, quem que. Esqueci o nome dela. Mas veio falar comigo essa semana também. Eu falei, gente, então vamos lá, vamos ver o que é bioconexão. Que é isso tudo? O que é isso? Biometafísica facial, bioconexão, medicina, né? E aí? Tá, vamos entender. Eu tenho um método exclusivo, vamos dizer, que antigamente chamava de método REC, hoje método Leandro REC Gêmeo, que segue dentro do seu fundamento as bases da medicina taoísta. Então tem isso como base, como fundamento. E quando nós falamos não vou falar nem da medicina, vamos falar da metafísica taoísta, ela é composta por 5 caminhos. Tá? O Uhum. que são esses 5 caminhos? Um caminho onde eles chamam de Xian, que é o estudo da aparência. E quando Uhum. nós falamos em aparência, aparência não é só o rosto, né? É a aparência do rosto, das unhas, da mão, do corpo, do ambiente. Tudo isso tem uma determinada energia. E às vezes, você às vezes não está muito bem de saúde porque o seu ambiente está, como que eu posso dizer, colocado de uma forma que em regiões que não estão harmonizadas. Então Uhum. isso é um dos estudos da aparência, né? Mas dentro desse Siam, analisando o próprio rosto, a gente consegue ter muitos detalhes sobre a pessoa. Uhum. Sobre saúde, sobre personalidade, sobre origem de enfermidade, sobre pontos marcantes que aconteceram, tudo está marcado no rosto. Então, vamos dizer, esse é um dos caminhos. Então, entender a aparência das pessoas e usar isso não como um julgamento, e sim para que você dê uma solução e ajude essa pessoa a crescer, ajude essa pessoa a vencer os seus medos, vencer os seus desafios, que cada um vai ter um desafio diferente. Que às vezes você olhando para você, nossa, isso aí é dor. Para mim isso não é, só que para a pessoa aquilo é uma puta dor. E às vezes a sua dor para a pessoa não é nada, só que e é diferente dela, só que para você não consegue andar em função daquilo, né? E aí nós temos o caminho da medicina, que entra acupuntura, massagem, fitoterapia, tudo aquilo que, através dessa análise, eu posso utilizar essas ferramentas do segundo caminho para estar harmonizando mais ainda o nível energético da pessoa, que está no meio entre o mental, espiritual, e a vontade, que é a parte de ação, vamos pôr assim. Uhum. Tá? Mas quando nós agimos nesse meio, a gente abre uma porta para o mental e abre uma porta para novos movimentos. Porque às vezes a pessoa tem marcas de procrastinação e aquilo para ela tem ódio dela porque ela não consegue fazer. E quando a gente age no meio, harmoniza algumas coisas da imagem e ao mesmo tempo quando você age no meio, você abre uma mudança de ação e, ao mesmo tempo, uma portinha aqui para você mostrar para ela que caminhos novos ela tem. Tá? Então, você age no mental, que a gente chama de espiritual, inferior e superior. Agora, a sua pergunta foi a bioconexão. A bioconexão ela vai agir muito no nível espiritual. Uhum. Então, quando nós falamos em nível espiritual, dentro do meu conceito, nós vamos ter 2 níveis principais. Um nível superior, que é a sua consciência inata, que o oriental vai chamar de Yuan Shen, né? A sua consciência original. Eu chamo de supraconsciência dentro da bioconexão. E um mental ou espiritual inferior, que é o quê? Aham. É todo aquele conhecimento que você adquire, todas as suas experiências adquiridas, que no fim estão te levando à dor. Ou seja, toda. Adquiridas da vida agora, né? Isso, que está aqui no nível inferior. Só que essa consciência adquirida, dentro dos conceitos da bioconexão, que é o meu método,
ela já vem influenciada por memórias de outras vidas, tá? Então, são sementinhas que estão adormecidas e quando você passa por uma situação que desperta algo semelhante, pum, aquilo acorda de novo. Ou seja, a bioconexão ela pode te levar tanto numa origem de dor da vida atual, como numa origem muito mais profunda, a nível de supraconsciência, onde pode vir de um milhão de anos atrás. E eu posso estar repetindo isso em mesociclos de vida, vamos pôr. E não é uma regressão, as memórias estão aqui. Quanto mais você vai limpando essa consciência adquirida, que é a consciência das experiências atuais, mais você vai entrando, vai tirando o véu e vai entrando num contato direto com a sua essência inata. Por isso que eu falo muito para os meus alunos, né? Nós não somos parte da criação, nós somos a criação manifesta. Então não existe nada fora te influenciando. Você está criando o tempo inteiro a sua realidade, tá? Você não precisa de intermediários ou de nada. Você é a criação manifesta. Só que a maioria em um estado, vou pôr entre aspas, de ignorância. Como assim de ignorância? Não estou chamando ninguém de burro, não. Ignorância é eu não estou conseguindo ver com clareza. E quando você vai se desprendendo desse conhecimento adquirido, automaticamente você começa a ter uma clareza diferente. Você não vê mais a vida como o ser humano comum vê. Não que eu ou quem fez o curso seja melhor do que ninguém, não é isso. Você só tem uma visão diferente que está fora do que o homem inventou, tá? Por quê? Se você observar, todas as doenças e todas as dores têm uma única origem, que é o conhecimento que você adquiriu. Então as pessoas pensam, conhecimento liberta. Depende. 90% do conhecimento te gera dor. E às vezes você troca um conhecimento por outro que você acha ser melhor, mas você se libertou de uma crença e entrou em outra, que também tem um monte de limitação. Por quê? Tudo que está aqui nesse planeta é invenção do homem. Tá? E esse é o ponto. Quando eu vou me libertando disso, eu acabo vendo o mundo de uma forma diferente e acabo tendo menos dor. Se você interpreta a realidade de uma outra forma. Tá? Esse é o grande ponto. Então a bioconexão, o grande objetivo é exatamente você se libertar do conhecimento. Aí você fala, como assim se libertar do conhecimento? Qual é a função da mente, então? A função da mente é absorver conhecimento. Ela tem essa função. Só que os antigos já falavam, absorva o conhecimento, mas liberte-se dele. Porque quando você entra na escravidão do conhecimento, você entra na escravidão da dor. Tá? Esse é o grande ponto. E você vê como as pessoas são influenciadas por pesquisas, por falácias, por tudo. E você sempre vai ter uma escolha para onde seguir. Só que, às vezes, o medo, que é a base do conhecimento, é a base... o medo só existe em função do conhecimento. Ele faz com que você caia no erro. Porque as pessoas te condicionam a fazer coisas em função do medo. Então, a gente tem que começar a se libertar. Quanto menos medo eu tenho, mais forte a minha imunidade. Porque menos eu oscilo emocionalmente. Então, quando você está em paz, a sua imunidade é muito forte. Então, você passa a ser como, vamos pôr como os hindus dizem, né? Você vibra em anahata. O que seria anahata? Não seria o cardíaco, como o ocidental fala. Anahata significa o inabalável, o intocável. Como assim o intocável? É onde a energia... Shiva e Shakti se uniram, então não tem mais divisão. Se não tem divisão, não tem conflito. Se não tem conflito, nada mais me ataca. Esse é o ponto. Só chega nesse nível se libertando do conhecimento. Né? Então absorva, mas não seja escravo. Senão você cai na armadilha. Né? Então a bioconexão em si é isso, é um processo de reconexão com o seu eu verdadeiro, com a sua supraconsciência.
E quando você se reconecta, você se liberta de todo esse conhecimento. E automaticamente a sua saúde fica muito boa, você melhora os relacionamentos, você melhora tudo, porque você vê o mundo de uma outra forma, tá? Você elimina dores, elimina traumas, você acessa memórias. Vamos dizer que é um método que não tem um limite. Depende do que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver dons pessoais? Posso. Eu quero melhorar minha saúde? Posso. Eu quero encontrar a origem de dores? Posso. Posso ir para outras dimensões? Posso. Porque não existe limite para minha consciência inata, né? As memórias estão tudo aqui. Só que acessa quem quer. Não é nem quem é bom ou ruim, é quem quer. É só você entender como é que faz esse caminho de volta ao centro. Isso. Está entrando mais umas alunas aí. Quem que está aqui, que eu estou vendo? A Juliana, lá de Santos. Legal, Ju. Obrigada por estar participando. E vamos que vamos. Deu para ter uma noção? Você sabe? Não, deu super. E eu gosto muito de estudar diversas linhas assim de conhecimento. E é engraçado que daí eu vou vendo que, no fundo, associando algumas coisas, né? E para mim, eu tive muito após, né, em psicanálise, eu fui me tratar, né? Eu fui me tratar lá. Eu não fui, né? Hoje sim eu trabalho, né, com pessoas, mas lá eu vejo que eu fui me tratar. E uma das técnicas que me trouxe muito, assim, semelhante e que me ajudou muito foi o Access, né? O Access Consciousness. Ele trouxe uma explosão, assim, de empoderamento, porque ele, assim, é engraçado que é semelhante as falas, sabe? Mas a bioconexão, eu sempre fiquei assim, o que é isso? Porque, né, o que é? Porque desde a pós lá, você vai, bioconexão, eu falo, cara, isso daí eu tenho aquele chamado, né? E, na verdade, todo o teu trabalho sempre foi algo, assim, que eu gostei, assim, né, desde a aula com você e até, nossa, o curso de fitoterapia é um curso, bizarramente, o conteúdo que tem ali dentro, assim, sabe? O teu livro, né, pra mim, o teu livro sempre tá comigo, né, pra falar com as pessoas, né? Porque eu trago esse conhecimento de como a pessoa está, que é o corpo, né? Mas eu não sei acho que 1% do que você sabe, do que você traz, né? E... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Eu lembro nas aulas, né? E a gente falou da biometafísica, da bioconexão, mas vamos falar da biometafísica facial também. Era tipo assim, uma pintinha aqui, o Leandro vinha assim, quando lá em 1900 e bolinha, brincando, né? Lá em 1900 e bolinha, aconteceu alguma coisa relacionada ao seu pai, um trauma, não sei o que, você ficava assim, né? O Leandro tem a capacidade e o conhecimento de ler cada tracinho do rosto, e isso é a biometafísica facial, né? Isso, a biometafísica facial em si, é aquilo que eu falei, ele é dentro da metafísica oriental, ele se enquadra num diagnóstico de inspeção, né? Então, só que é muito mais profundo do que o que a pessoa acaba aprendendo dentro da medicina oriental, porque é um estudo exclusivo de cada detalhe do rosto. Mas na própria medicina taoísta vai ter menos de 1/3 do que é a biometafísica facial, mas vai ter uma noção de diagnóstico pela face, que ele é chamado, dentro da medicina chinesa, de diagnóstico de inspeção. No meu caso, como que usa dentro do meu método? As pessoas, elas passam comigo para eu fazer realmente esse diagnóstico. Então, eu consigo identificar a origem do trauma, quando aconteceu, o que aconteceu, porque ele não mostra só quando aconteceu, ele me mostra o que significa aquele trauma, tá? Então, com tantos anos aconteceu isso relacionado a isso. Porque cada região não tem só uma idade, como tem também um significado específico, que são o que a gente chama de mapa do destino, né? Que mostra o que aconteceu e mostra o que pode vir a acontecer. Então, isso que eu acho sensacional, quando você, tipo, assim, né, que você consegue ver até o que está mudando
no rosto, o futuro, eu falo, cara, é surreal. Sim, é muito louco. Só que olha só, quando a gente faz esse diagnóstico, né, facial, só fazer o diagnóstico é assim, na minha visão, é meio fútil, porque hoje muitas pessoas buscam esses cursos de linguagem facial, linguagem não verbal, essas coisas, com o objetivo de julgar o outro. E É, não é isso. A partir do momento que eu consigo identificar no seu rosto tendências a enfermidades, como você reage ao mundo, e essa maneira de você reagir ao mundo está gerando uma química dentro do seu corpo que pode ser hostil, é onde eu preciso ter uma solução. Então, dentro do método, é feita uma avaliação, e aí nós entramos com o que é necessário. A bioconexão vai agir no espiritual. O fitoterápico, se necessário, vai organizar a energia. E, às vezes, uma mudança visual vai organizar o físico. Então, nós vamos agir nos 3 níveis, porque nós somos seres triúnicos, né? Então, nós vamos ter uma influência espiritual, uma influência energética e física. A origem de todas está no espiritual. Só que, se eu tratar só o nível espiritual, às vezes demora muito, e às vezes eu caio num efeito que eu gosto de chamar de efeito Cinderela, porque a informação entra na sua mente, mas a sua imagem não condiz com a informação. Então você acaba voltando ao estágio anterior. Você tem um pico de motivação, mas quando chega em casa, não vou fazer mais não. Acabou toda a motivação, porque a sua imagem não condiz com a informação que entrou. Nós temos que agir nesses 3 níveis em conjunto. Tá? Então, o método em si, bioconexão, biometafísica, a própria medicina oriental, pela fito e outras técnicas propiciam exatamente para que a gente possa agir nesses 3 níveis. Né? Que legal. Eu lembro até você falando isso, eu conto para as pessoas, né, que eu tinha muito cabelinho aqui, né? Era muito fechado. E aí você falou assim, ó, se eu fosse você, né, eu tiraria. Dava uma limpadinha. E eu fiz isso e nunca mais, mas, tipo assim, óbvio, dá pra melhorar, né, Leandro? Não, tá bom, tá bom. Assim, era muito fechado. E uma coisa que eu reparei que deu uma voltada, que tinha parado, isso aqui, ó. Também. Mas não tá significativo. Não tá significativo? Então tá. Veja bem, quando eu peço para fazer uma limpeza, aquilo é exatamente para o seu inconsciente, quando a sua imagem reflete, entender que, opa, eu não quero mais tal tendência. Então a imagem tem que estar sincronizada com o padrão mental que nós estamos trabalhando. Né? Agora, às vezes a pessoa dá a limpada, só que volta. Por quê? Porque ainda não teve uma mudança interna. Quando essa mudança interna vem realmente, aqueles pelinhos não voltam mais, a sobrancelha não cai mais, o olho alinha, entendeu? Então é onde você vai organizando o externo para que ele também influencie o interno. Porque existem os 2 caminhos. Eu posso mudar o externo pelo interno, que é muito mais difícil, são poucos, mas eu posso usar o auxílio do externo para influenciar o interno. Porque olha só, é meio que óbvio. Toda pessoa que é muito triste ou muito medrosa, é muito comum que o corpo se feche. Então isso mostra que existe uma influência do seu mental que controla uma determinada musculatura, né? E as partes frontais vão encurtar e as partes dorsais acabam alongando, em função do quê? De um estímulo mental numa região motora. É uma atitude, um vício de atitude. Então, quando você muda o estímulo, automaticamente eu estou dando um sinal contrário também. Isso tem um estudo, eu trago um pouco da ciência, tem um estudo que até as porcentagens 7... 20, não sei o quê, e 53. E 53% da tua postura você consegue mudar, né? Você consegue mudar muito mais fácil do que só falar ou só essa postura, né? E se você não mudar a postura, você vai ter muita dificuldade de transcender aquele padrão mental. Porque tanto o estímulo daqui, vamos dizer assim, um padrão mental, ele vai mandar um estímulo
pro citoplasma, para a membrana celular, que vai ter as anteninhas que vão captar aquele estímulo. Uhum. No citoplasma vão ter já químicas viciadas, porque aquele estímulo é constante. Quando aquele estímulo chegou, buscou a química, aquela química vai sair e vai para o sangue, vamos dizer assim. Então, o mesmo jeito que o meu estímulo mental requisita uma química da minha célula, essa química produzida me mantém presa no estímulo mental. Então, é isso que gera os ciclos repetitivos. Então, eu preciso ter uma influência física e não é um dia. Isso tem que ter uma periodicidade. Você que pratica yoga sabe, para você ter ganho numa postura, você precisa de permanência. Sim. Agora, quando você está na permanência, é confortável? Até certo ponto, sim. Sim. Mas de repente aquela postura já começa a forçar um pouco. Só que essa forçadinha que faz o quê? Eu aumentar ou o meu grau de flexibilidade ou o meu grau de força. Então, para que eu aumente a minha performance, eu preciso de um estímulo constante, de uma permanência de um estímulo constante. Se eu quero mudar a minha vida, não adianta eu ter uma única ação. Eu tenho que também ter uma ação constante. E quando eu dou essa ação que é diferente, automaticamente vai ter uma resposta do ambiente diferente, que provavelmente não vai ser muito confortável, porque ela é nova. Só que, de repente, ela vai se transformar em confortável. Então, tudo requer uma permanência, uma periodicidade, né? Senão, você só engana, vai para os efeitos Cinderela. Dei um estímulo, vamos dizer, dei um estímulo de alongamento, ai, doeu, vou demorar mais vou esperar 2 meses para fazer de novo. Fiz, vai doer, vou esperar mais, vou ficar sempre na dor. Não, eu tenho que pegar aquele período de ajuste e é ali que eu tenho que insistir. Então, a mesma coisa que acontece no corpo físico vai acontecer em todos os processos da sua vida, né? É o micro se refletindo no macro. Então, é um fractal, né? É tudo igual o processo. Esse é o grande ponto. Legal. Sério, eu já fico assim, atualiza minhas moléculas, né? Desses conhecimentos. Ó, até o cachorro, o picanha fica feliz, né? E... fizeram uma pergunta aqui a respeito de rugas, que eu não vi, e fizeram agora dos alimentos mudam o corpo, como fala a medicina tradicional também. Fizeram essas 2 perguntas. Então, vamos lá. O alimento ele tem uma influência no corpo até certo nível. Tá? Quando você transcende algumas coisas, a importância dele já não é tão, vamos dizer, já não é tão importante aquilo. Tá? Mas você pode utilizar, quando a pessoa está em desequilíbrio, é lógico, uma boa alimentação vai ajudar também, né? Mas quando não adianta você ter uma super alimentação e não, vou pôr entre aspas, não consagrar o seu alimento. Como assim não consagrar? Não saborear, tá? Você pode ter uma alimentação perfeita, toda bonitinha, mas você engole. Então, eu já passei por isso. Já passei por isso. Já passei. Numa época eu era toda fitness, assim, toda regradinha e tal, achava, né? Aí eu engolia a comida, nem agradecia, não comia com culpa quando era algumas coisas, porque eu queria ser toda fitness, né? Então, o que eu comia de doce, eu trazia a culpa, era horrível. Hoje eu vejo o quanto era horrível, foi horrível, né? Exatamente. Aí vem o grande ponto. Às vezes a pessoa tem uma alimentação que não é dita saudável, mas aquilo, ele se nutre com aquilo. Então, às vezes está muito mais saudável. Então, aí está o ponto. Exato. É se desprender dessas crenças, estudos e não sei o quê. Porque quando você come algo que você estudou e falaram que faz mal, não é o que você comeu. É o que a sua mente acredita, e o que a sua mente acredita, ela transforma em veneno. Então é mais ou menos assim, tá? Esse é o grande ponto, né? Você sabe que eu era vegetariana, né? Eu parei de ser vegetariana, porque eu comecei a sentir vontade de comer frutos do mar. Aí eu senti vontade de comer frango. Eu falei,
E antes eu não sentia, só que eu tive uma quebra de crença a respeito de vegetarianismo, essas coisas, tá? E aí eu comecei a ter vontade. Só que o vontade de salivar. Hoje eu escuto muito mais o meu corpo, o que ele quer comer, do que ai, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Eu vou numa nutricionista, nada contra, mas tipo assim, quem que sabe melhor do meu corpo do que eu mesma, né? Então quando eu sinto... hoje, por exemplo, eu passei na rua, assim, tinha uma barraquinha vendendo frutas. Quando eu olhei a tangerina, tipo, salivei. Eu falei, opa, meu corpo quer comer uma tangerina, eu estou querendo comer isso, né? Às vezes eu passo comendo, tipo assim, às vezes eu quero muito açúcar, só que eu não como mais com culpa, eu como assim, eu como, tipo, saboreando, né? Isso, assim, é uma comunhão comigo mesmo e com o meu corpo, que todo mundo acha que eu sou a doida da academia, todo mundo acha que eu sou a louca da dieta, e não. E tanto que eu falo, nossa, eu como doce todos os dias, eu gosto de doce, eu sinto prazer em comer, né? E agora eu entro nessa, o que meu corpo ele quer comer, né? Então, assim, quando eu comecei a salivar por ver um camarão, eu falei, opa, tá pedindo isso, tá pedindo, né, esse nutriente que esteja ali, né? Perfeito. E olha só, quando eu falo isso em curso, muitas pessoas, às vezes, principalmente os radicais de alimentação, eles falam, é doido. Só que eu falo exatamente isso, dá para o seu corpo o que ele está pedindo. Não o que o PhD mandou você comer. Tá? Uhum. Só que as pessoas estão tão desligadas do corpo que elas não percebem o que o corpo está pedindo. E a bioconexão é um caminho que te reconecta a isso. Porque você vai se conectar tanto, ou seja, é um cultivo interno tão profundo que você passa a sentir novamente isso, você passa a controlar novamente esse seu organismo, tá? Uhum. Por isso que eu falei, você é a criação manifesta. O que você está criando para a sua vida? Agora, quando você está escutando, seu corpo pediu dar. Esquece essas besteiras disso não pode, aquilo não pode. Se as pessoas verem a minha alimentação, vai falar que eu sou doido, porque eu só como o que para os outros não presta. Você sempre falava isso na aula, eu lembro. Sim, agora, teve uma moça que perguntou sobre a queda de cabelo, né? Foi. A queda de cabelo, ela, é lógico, existe... Do jeito da pergunta, está muito básico. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu vou ver vários sintomas que estão associados a isso. Mas é comum a pessoa não gostar muito de regras. E quando ela não gosta muito de regras, é comum enfraquecer um pouco. Mas também tem uma tendência à insegurança, pode estar relacionado. Quando ela não gosta de regras, ele vai influenciar o fígado, porque ela fica nervosinha à toa. Então gera uma deficiência de sangue do fígado. E isso acaba influenciando o cabelo. Quando é por insegurança, vai influenciar a energia dos rins. E os rins comandam o cabelo. Quando é algo que deixa a pessoa muito triste, também é comum cair o cabelo. Só que aí já está mais relacionado à energia do pulmão. Então depende de todo um padrão, tá? Porque uma vez... Oi? Não, continua. Isso aí. Vamos lá. Porque uma mesma pessoa, vamos dizer que eu tá caindo o meu cabelo e a Érica também. Mesmo lugar. Só que o meu sentimento é diferente do dela. Ela pode ser por raiva e o meu pode ser por tristeza. O tratamento vai ser totalmente diferente. Então, por isso que eu tenho que ver todos os padrões. Vamos dizer que esse cabelo está caindo e a pessoa ainda está cheia de alergia na pele, coceira. Já são 2 sintomas que mostram que é por pulmão. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Vamos dizer que o cabelo está caindo, mas ela anda com muita dor lombar, muita dor no joelho. Então, já são sintomas mais relacionados ao rim. E assim vai indo, né? Outro, vamos dizer que o cabelo está caindo, aí quando você vê a unha da pessoa, está fininha, quebrando muito fácil. Já mostra 2 sintomas relacionados a fígado. Então, por isso que não existe um protocolo. Dentro da minha linha, nós não olhamos nomes de doença ou... É isso que eu ia falar aquela hora. A medicina chinesa, quando você vai, né, quando você chega para ser atendido,
tá doendo o joelho, né? Se a pessoa chega com alguma coisa, que é padrões sindrômicos, né? Tipo, eu tô com dor no joelho, sei lá. Daí você vai fazer várias perguntas que vai ver o sistema inteiro, não é um ponto. Por isso que a medicina... Sou apaixonada pela medicina chinesa, né? Sim, é muito profundo. Quando você realmente se aprofunda no conceito. Aí você vai entender que uma dor pode ter 1000 causas. Exato. Né? E uma única causa pode gerar 1000 dores diferentes. Né? Esse é o grande ponto, que a gente vai cada vez aprofundando mais. Né? Sabe, é muito do teu conhecimento, até eu nem me apresentei até para tua audiência, eu sou veterinária, né? E fiz a psicanálise na Cristina Cairo, né? O Leandro dava, você não dá mais aula lá, né? Não, agora não. E eu terminei o ano passado. E muito do que eu trago de conhecimento no meu atendimento, através do PET, né? A leitura é do PET, mas quem está trazendo esse raivas, né? Raiva, medo e tristeza é o tutor, né? Então eu trato o tutor. E muito do meu conhecimento vem através das suas aulas, da fitoterapia que eu estudei, porque a base que tem dentro do curso da fitoterapia tua é a base da ciência da medicina chinesa, né? Aquele eu vou te falar que é muito profundo. É muito profundo. É difícil um curso de medicina chinesa, seja qual for, dar aquela base que tem nesse curso, porque a pessoa que fizer aquele curso e não vê o mundo diferente, não tem como. Né? Não, então, eu curei, eu até mandei mensagem para você, né? Porque quando eu comecei a estudar o fígado, era um momento meu, Érica, de estar trabalhando muito a raiva, muito. E ali a gente entende que, né, quem tem muita cólica menstrual, que eu sempre morri de cólica, tá conectado com o fígado. E foi estudando a fito, né, da aula do Leandro, eu lembro que eu colocava a mão no meu fígado, estudando as tuas aulas, trazendo consciência, ou seja, mudando o meu padrão de consciência, padrão de raiva. Assim, minha cólica sumiu. Falei, cara, sumiu, assim, sabe? Isso é, tipo, incrível. Falei, caraca, se todo mundo entendesse isso. E eu, assim, foi no meu momento, né? Foi no meu momento também. Que era um momento também que aí outros conhecimentos, eu estava lidando muito com questões de separar, né, a minha mãe e tal, de mim, assim, né, que eu mimetizava ela, enfim. Mas foi através do teu curso, né? Por isso que eu até mudei. Eu falei, daí você, que legal, a consciência veio, né? Se você parou com a cólica sem absolutamente nada, a consciência veio. Foi isso. Perfeito. E olha só, qual foi a busca? Um cultivo interno. Cultivo interno, foi. Porque não foi uma busca externa. Eu comecei a olhar para dentro do meu corpo. Isso é bioconexão. Então, a bioconexão, as respostas vão estar sempre vindo de dentro. Por isso que eu falo que é a verdadeira verdade. Né? Não é a verdade que eu, Leandro, falo, Érica, você está assim por causa disso. Não, você vai perceber, nossa, olha, isso é por isso, isso. Então tá aí, todo mundo sabe. Só que estão desconectados deles mesmos. Né? Então, esse é o principal objetivo aí da bioconexão. Né? Fazer você voltar para dentro de você. Porque é aqui que está o seu verdadeiro poder. O poder está dentro, não fora. E as pessoas estão buscando o conhecimento dos outros e perdendo a conexão com elas mesmas. Né? Aí vai entrando em depressão. Por quê? Porque o ser humano, como ele é a criação manifesta, enquanto ele está criando, ele está saudável. Quando ele passa de criar e passa a imitar, é onde ele vai perdendo a razão da vida. Tá? Você vê que 90% hoje é imitador. Eu cito tal pessoa, eu cito não sei o que, eu cito e deixo de criar a minha realidade. Esse é o grande ponto. Né? Mas é como as pessoas são condicionadas a agir nesse mundo. Né? É verdade. E eu vejo muitos estudos mesmo falando, às vezes, que seja mesmo a própria fitoterapia, não mesmo mas dão muita ênfase, né, no externo. É incrível, tipo, externo. Só que eu lembro até mesmo uma vez, acho que eu fui tirar uma dúvida com você, aí você falou assim, a fitoterapia, ela não vai curar,
eu lembro que você falou, não vai, né? Mas ela vai te ajudar né, nessa caminhada. Daí eu falei, eu entendi. Não, realmente, não é né, a fito, não é. Às vezes o alimento, né? Que tem vários estudos hoje de alimento, até mesmo entrou muito em alta aromaterapia, enfim. Mas você trouxe isso, né? A própria fito, ela vai ajudar, dar equilíbrio e tal, mas a consciência tem que vir, né? Então, e aí eu lembro que eu sempre acabava mandando mensagem para você e você falava, olha, a fito não vai curar, tem que ver a consciência, né? Que é a virtude. Você fala pela isso, é aquilo que eu falei. O fito vai agir aqui, ó, no energético. Só que como ele age no meio... Esse nome na medicina chinesa? Aqui seria a parte, vamos pôr, homem. Tá. Céu, homem, terra. No curso você fala muito do Jing, do Shen. Tá. É a parte Ti. Isso. Aqui é o Jing, Ti, Shen. Né? Então, aqui, por exemplo, o fito vai agir na parte energética. Só que ela está no meio entre a minha crença e a minha ação, minha vontade. Quando eu equilibro o meio, eu não mudei a crença, mas eu abri uma porta para eu transformar essa crença. Se eu fizer um trabalho simultâneo aqui, você muda, porque eu abri a guarda. Por que eu abri a guarda? Porque quando você usou o fito aqui, você já sentiu uma mudança onde? Nas dores. Então, o que a sua crença fala? Caramba, tá funcionando. Então, eu abri a porta, ó, mudou o sintoma e abriu, acreditei. Daí eu entro com a informação. Por isso que agir no meio abre o caminho para o mental, para a quebra da crença, e você já sente sintoma. Aí quando o cara mudou o padrão, automaticamente a energia se organiza sozinha e o sintoma desaparece. Agora, se eu só uso o fito, o que vai acontecer? Ameniza o sintoma, sim, só que o padrão mental é o mesmo. Quando eu paro com o fito, o padrão é o mesmo, desequilíbrio de novo, volta tudo de novo. Volta tudo. Esse é o ponto. Né? Mais ou menos assim que funciona. Que legal. Assim, é muito legal porque eu vejo, eu falo que eu tô criando o meu método, né? Eu, de alguma forma, assim, eu vi pelas minhas experiências, né? Que não tem como... A gente é corpo, mente e espírito, né? Então eu falei, cara, e eu passei pelos meus processos que eu vi que foi corpo, mente e espírito, né? Querendo ou não, tá muito conectado, né? E eu trago sempre a consciência para a pessoa, corpo, mente, espírito, pet. Né? Então eu falo corpo, mente, espírito, pet. Então, assim, a pessoa tem que estar com os três, né, juntos, um equilíbrio, e o pet vai curar, eu sempre falo isso, né? Sim, perfeito. O pet, ele não deixa de ser uma antena do dono, né? Eu tenho um animalzinho desde quando nasci. Então, inclusive, a minha tá deitada aqui do lado, a outra tá ali, tá tudo aqui passeando, né? Mas o que acontece? Você vê quanto que os animais, assim, desde criancinha eu vi, né? E você vê, às vezes, que a pessoa tá doente e o pet pega a mesma doença. E às vezes ainda não se manifestou no dono. E ele acaba indo, por quê? Porque ele acaba absorvendo. Lógico que ele não absorve 100%, mas ele tem lá dos seus 50%, 70%. Por isso que tem que ser tratado os dois juntos. Não adianta eu posso levar o meu pet no veterinário. Eu tenho que entender o que eu estou passando. E é aí que já entra o diagnóstico. Né? Entrou um diagnóstico através da biometafísica, facial e corporal, você vai entender o que aquela pessoa está passando e o que aquele pet está absorvendo. Aí, quando eu mudo esse padrão de consciência, até posso fazer um tratamento na pessoa com o pet no colo. É igual tratar o filho. Você trata o pai, a mãe com o filho junto. Eu tive vários casos legais assim, né? Até de regeneração de buraquinho no coração, onde a mãe pegava a filhinha todo dia, fazia as práticas e o buraquinho fechou, vamos dizer. Então, mas era o quê? A mãe se trabalhando junto. E o pet hoje, você vê, muitas pessoas não têm mais filho, eles têm o pet. O pet, meu Deus do céu, é o filho da pessoa, né? Sempre foi, porque eu lembro quando eu era pequenininho, minha gatinha, quando morreu, eu quase morri junto.
Isso que é assim, eu desde de 2 aninhos ela dormia comigo. Morreu quando eu tinha 15 anos. Ela, 15 anos comigo. Porque tem a madeira, o metal, o que e é por associação, né? Ah, isso que está acontecendo, né? Determinado padrão, entrou muito vento, enfim, o que são, se você conseguir explicar, né, essa parte dos elementos da medicina? Então, vamos lá. Os elementos, que não seria nem o nome elemento, seria movimentos. Ele mostra o movimento das energias, né? Mas é uma metáfora. Então, é uma metáfora que eles usavam, porque no Oriente, você vê, a escrita é diferente, ela é mais, como é que eu vou dizer? Não é como o nosso que é extremamente racional, você tem que entender a figura da linguagem. Então, eles se comunicavam, principalmente no passado, através de metáforas. Então, quando você fala de um elemento, madeira, por exemplo, você vai ter um monte de informações de madeira, vai ter... vai estar ligado à locomoção, vai estar ligado a dores migratórias, vai estar ligado a vento, vai estar ligado a trovão, vai estar ligado à irritabilidade, vai estar ligado a tendinite, vai estar ligado a doenças de tremedeira, né? Parkinson, essas coisas, que mais? A vesícula, que é seu órgão Yang. Então, é uma metáfora que, quando você entende, ela passa a fazer um significado muito grande. Então, quando eu falo um rosto madeira, ou falo, você está com vento interno, né? Se você está com vento, eu já sei que essa síndrome de vento está relacionada ao fígado, porque é madeira. Você está com deficiência de sangue de fígado. Eu sei que é madeira. Então, são metáforas que, se você se aprofunda nesse fundamento, um elemento madeira vira um livro desse tamanho. Porque o grande ponto isso eu falei a nível de medicina, mas os próprios 5 movimentos vão estar na astrologia chinesa, vai estar no Feng Shui, que é a harmonização de ambiente, vai estar no estudo do rosto, vai estar no estudo do corpo, vai estar no estudo da mão, qual o formato de mão, no formato de unha. Então, tudo ali é representado por metáfora. E quanto mais você entende essa base, mais profundidade você tem, né? Então, aquilo que eu falei, do madeira, você viu quantas coisas que estão relacionadas. É que para o leigo, para o ocidental, quando eu falo madeira, o cara está viajando na maionese. Só que eu sei profundamente o que eu quero falar. É tão profundo que a medicina ocidental, por exemplo, não consegue chegar numa profundidade de diagnóstico observatório que o conceito oriental tem mais de 5.000 anos. Né? Às vezes ele faz um monte de diagnóstico de imagem, ele localiza o sintoma, mas não sabe o que está causando. Então, é todo um contexto envolvido. E aí você tem que dominar esses elementos para que cada vez você tenha mais, como que eu vou dizer, mais profundidade, né? Entender mais a fundo as coisinhas lá, o que aquilo realmente representa. Você vai falar de fogo. O fogo está ligado ao coração, ele está ligado ao intestino delgado, ele está ligado a anginas, que são problemas no coração, dorzinha, arritmias. Mas você vê, eu estou falando de elemento fogo. Posso falar de um rosto mais formato pera, posso falar dentro da astrologia chinesa de uma tendência a um fogo yang, que representa o sol. Então, um fogo yin, que representa a velha, a pessoa que tem aquilo vai ter um monte de característica, um monte de tendência. Vamos dizer que a pessoa é um fogo yin, é um orientador nato, é aquele que vai te mostrar caminho, ele te dá a vela e fala, segue, eu clareei seu caminho, entendeu? Então, você tem fogo yin, você já sabe que aquela pessoa veio para orientar. Se ele tem fogo yang, eu já sei que é uma pessoa para tocar multidões. Por quê? Porque o fogo yang, ele representa o sol. E o sol é o único elemento que todos os outros elementos dependem. O sol, a terra depende do sol, a madeira depende, a árvore depende do sol, a água depende do sol para se transformar em vapor.
Tudo depende do Sol. Então, é o único elemento que todos dependem. Então, já mostra, esse cara veio para orientar multidões, todos os tipos de elementos. Então, você vê, são metáforas que quando você vai entendendo, o negócio vai longe, né? Vai e muito. Assim, sim, e é muito. E você vai usar isso em tudo, que é o que eu falei. Você vai harmonizar uma casa, quando você pega a bússola, entende o ano de nascimento da casa, porque ela tem a energia de nascimento. Você joga o quadrado mágico, você vai achar dentro da casa onde fogo positivo, fogo negativo, madeira positivo, madeira negativo. E eu entendendo isso, eu vou harmonizar os ambientes. Porque, vamos dizer, se tem um ambiente madeira negativo, naquele ambiente eu não posso pôr nada relacionado à madeira, porque eu estou aumentando uma energia ruim na casa. Então eu vou lá, se tem móvel de madeira, não é bom. Agora, qual é o elemento que enfraquece a madeira? Metal. Então, naquela região é legal eu ter elementos relacionados ao metal. Ou fogo, porque o fogo também enfraquece a madeira, entendeu? Então, quando você entende isso com profundidade, passa a ser infinito. Você aplica em qualquer área. Que legal, eu já tô aqui, meu Deus do céu, não sei nada. Né? Porque é um conhecimento assim tão profundo e tão antigo que você fala, caramba, como que esses caras chegaram nisso, né? E você estudou, seu conhecimento veio de um como é que fala? Não sei, um mestre chinês, não veio? Não. Então, eu convivi com o oriental desde os 5 anos, porque eu sou mestre em artes marciais. Então, todo o meu conhecimento vem das artes marciais, né? Só que eu sempre, além da parte esportiva que eu tive, eu sempre gostei da filosofia, então eu sempre fui atrás. Então, eu convivi com muito tempo com coreano, muito tempo com japonês, muito tempo com chinês. Então, eu estava sempre nesse meio. E foi aonde eu fui conseguindo, vamos por assim, adquirir o respeito deles para que eles passassem alguns segredinhos para mim, que até então eles só passam para quem confia. Né? Ah, legal. E aí, dentro disso, eu fiz as minhas pesquisas, né? Hoje, por exemplo, a biometafísica facial, eu tive a minha base, mas eu tenho a minha pesquisa laboratorial. Aquilo realmente bate? Então, não é uma pessoa que dá aula porque eu aprendi num livro, ou porque... Não, eu tenho experiência clínica, que é o que eu sempre falo, eu atendo pelo menos 1.000 pessoas ao ano. Eu vi um post que você colocou até tipo, do lado direito e esquerdo, né? Do Yin e do Yang, fez uma postagem bem legal, né? Por causa da sua experiência. Inclusive, eu vou fazer uma live essa semana, a próxima semana, talvez, ou a outra, falando sobre essa polêmica do Yin e Yang, né? Explicando os conceitos de várias linhas e a minha pesquisa de campo, que é pesquisa laboratorial, não é o cara olhar lá no livro, porque o cara usa o teste de olho, é o olho que eu dou, e nem sabe o porquê disso, tá? Eu falo isso porque tem gente que mete o pau em mim, falando, nem sabe o que é teste de coisa. Eu sei muito bem o que é o teste de qual é o olho predominante, né? Só que é um teste furado, que para dentro do diagnóstico não é válido, né? Mas tem linhas que vão usar. Vai ter linhas que vão usar o teste da palma, o teste do dedo que está por cima, o teste do braço que está por cima, da perna. Você vê, são vários testes. E aí você vê, quando você junta todos, você vê, opa, dá conflito em tudo. Então, eu vou fazer uma live explicando os testes que existem e como foi a pesquisa que eu fiz, que eu cheguei à conclusão que bate com o que eu aprendi, que realmente o lado esquerdo é Yang, em 95% dos casos que eu avaliei, né? Então... São polêmicas, mas é legal a gente pesquisar, que é o que eu falo muito. Se você tem material humano, e eu tenho muito, porque tem muito cliente, muitos cursos, você tem que usar isso para ver se o conceito bate. Porque senão você fica escravo de um conceito. Só que às vezes eu faço uma pesquisa para o grupo que vem para mim dar isso, no seu dá diferente. E aí, tá errado? Não. Não. Isso até vai de acordo com o observador, no que o observador acredita, né? Que é o princípio da física quântica, o observador, né?
Então eu sempre falo, quando eu falo assim, ó, quando eu atendo as pessoas, eu falo, ó, eu, Érica, eu tenho um lado que eu uso, óbvio, eu tenho todo um estudo, enfim, do Yin e do Yang, que às vezes pode diferenciar. Eu sigo o que pra mim fez sentido, né? E que tem outros estudos, mas tá errado o outro? Não, não tá, porque é o princípio do observador, ele foi atrás daquilo. O grande detalhe depende aonde você vai chegar no resultado final do tratamento. Se tá dando resultado, não se mexe. Exatamente. Entendeu? Agora, se tá dando muito erro, é hora de rever conceitos. Simples assim. Por isso que os antigos falavam, o universo está em constante mutação. Tudo no universo está em constante mutação. Nada é fixo. E o que gera muita dor é achar que tudo é fixo, não é? E ainda trazer o lado do julgamento, né? A parte do julgamento vai jogar o outro e falar, cara, não existe certo e errado. Existe cada um com o seu certo, né? Cada um, só que você não julgar o outro. Você vê que o outro tem um outro óculos que tá olhando, né? Sim. E fizeram uma pergunta aqui, eu sou canhota, tem algum significado? Não, existem linhas que vão falar que o canhoto é invertido, mas dentro da minha pesquisa clínica, não, tá? Não tem problema, vai ser assim, dentro da minha pesquisa clínica, nos casos que eu atendo, continua sendo a influência lado esquerdo Yang. Né? Legal. Mas dentro do estudo hindu, por exemplo, já vai estar invertido. Só que quando você põe na prática clínica e vê marcas... vou dar um exemplo. Eu não vou falar a marca em si, porque isso aí eu ensino no curso. Mas vamos dizer que a pessoa tem uma marca que está num ponto de... Vamos pôr assim, de traição. Eu posso ter essa marca no lado direito e no lado esquerdo, no mesmo lugar. Só que essa traição não significa especificamente relacionamento afetivo. Para ser no afetivo, vai ter outra marca. Só que o que acontece? Sempre que é no afetivo, dentro das pessoas que eu atendi, todos que tinham a mesma marca no mesmo lugar, no lado esquerdo, era com homem. Tá? E quando era no direito, era muito comum ser uma traição relacionada a algum negócio, porque o direito também representa social. Então não representa só a mulher, ele representa o meu relacionamento social. E o meu esquerdo não é só relacionamento afetivo, e o esquerdo é meu relacionamento afetivo. Só que quando entra em afetivo, não é só o casamento ou o namoro, é as pessoas que eu tenho um afeto muito grande, tenho um afeto como irmão, como um pai, mesmo que não seja um pai, mas tem aquele afeto muito grande. Entendeu? Então aí vem para o lado afetivo. Então, esse é o ponto. E quando eu pesquisei, eu vi que, todas as pessoas que tinham marca tal, era com homem. E quando estava na direita, ou era no social, ou era com mulher. Então, você vê que é muito assertivo. Aí você fala, não, é 95% de acerto. Então, é extremamente significativo. Que legal. Né? Essa foi a minha pesquisa, né? Mas... eu nunca me baseei em livro, essas coisas, sempre me baseei na minha experiência clínica. Porque no fim o livro te confunde, um fala uma coisa, outro fala outra, e agora, quem está certo? Não, quem está certo é a minha prática clínica que vai dizer. E a pergunta, qualquer pessoa pode fazer o curso? Estão falando qualquer ali. Qualquer pessoa. Não tem é um curso livre, né? Ele se enquadra dentro da legislação como cursos livres. Então qualquer pessoa pode fazer. Porque biometafísica, acupuntura, tudo não é uma profissão, é uma ocupação. Então qualquer pessoa pode fazer. A pessoa que perguntou ali, qualquer um pode fazer, ela foi colega minha de veterinária. E ela passou por uma consulta comigo, né, da pet dela. Tanto que ela ficou assim, ó. Eu falei, pois é, a gente aprende coisas diferentes na faculdade, né? E agora ela tá super engajada. Então, ela que já tem uma base, aspas, né? Mas é bem legal, vai ajudar a contribuir muito, muito, muito. Sim. É bem legal, ajuda bastante. Né? É que é um método, né? Você vai lá, faz a biometafísica, aí você vê, nossa, acho que eu preciso agora da bioconexão.
Aí você vai vendo que são ferramentas que se unem, né, dentro das minhas, lá do meu método, e falam a mesma língua. Então, quando você vê, você você fez o de fito, você viu a profundidade, e você viu onde ele age, auxilia pra caramba. Então, você começa a tratar o dono do pet, às vezes, e eu vi aqui uma pergunta falando de cachorro com diabetes, parece. O diabetes, dentro do conceito oriental, a gente chama de síndrome Shalkan, que é uma síndrome de calor. Então, provavelmente, a dona, né, a dona não, né, porque é ele que escolhe o dono. Quem ele escolheu como dono, provavelmente está passando por alguma situação que está levando a essa tendência, né? E aí pode ser calor no pulmão, que vem de tristeza, pode ser um calor nos rins, que está relacionado a inseguranças profundas, que se transformou em raiva e afeta rim. E aí nós vamos ter que ver, quando ele vem com o cachorrinho com diabetes, você vai começar a fazer perguntas para o dono. Você está sentindo isso, isso, isso? E o dono vai... Você tratando o dono, automaticamente você vai melhorar a qualidade do pet. Mas o ideal é que trate os dois juntos, né? E até no que você fala, né? Diabetes, dentro da medicina chinesa não tem. A gente não usa o nome diabetes, né? A gente não usa o nome hipertensão. A gente não trata o nome que o ocidental inventou para a doença. A gente trata o padrão sindrômico. Isso. Todos os sintomas que estão relacionados. Porque é aquilo que eu falei. Eu posso ter diabetes, a Érica também. Só que eu, por exemplo, não consigo segurar a urina. E a Érica, por exemplo, tem uma sede lascada. Bebe água, mas até nem urina tanto. O que acontece? Já é a mesma doença, só que o órgão energético que está afetado é outro. Então o tratamento é totalmente diferente. Isso. Não é o pâncreas. Se você enxergar o diabetes dentro do conceito ocidental, você vai tratar quem? Pâncreas. Eu não estou nem aí pro pâncreas, porque o pâncreas Isso do teu curso você fala ainda, né? E cara, eu fico assim, eu falo, gente, né? Eu sempre falo, nossa, como que deixaram a medicina se tornar o que é, né? O que aconteceu para tratar só aquele ponto, né? Porque cara, a gente é um ser muito, muito grande, é muita coisa, né? E daí agora... conectado, exatamente. Aí você olha lá, tipo, pessoas tirando um órgão para fora, né? Digamos assim, uma mutilação. Não deixa de ser uma mutilação, né? Quando você tira um órgão, assim, tipo, tem câncer de mama, vai e arranca. Mas não significa que você tá curado emocionalmente, né? Que o teu espírito tá... Não tem isso, né? Então, vou tirar o baço, né? Tipo, uma cliente que fez uma operação no cachorrinho. Então, amputou, né? Tirou um membro. Então, tirou o baço, né? Eu falo, isso não significa que vai estar curado nos outros corpos. É o corpo físico que tirou um pedaço, né? Então eu fico chocada. Às vezes, dependendo do estágio, às vezes até precisa, vamos por assim. Mas, quando chegou nesse estágio, é porque já passou por todos. Deixa uma perguntinha. Que eu lembro, essa é a última e a gente fecha. Que você tinha falado a respeito do nariz. O nariz está conectado com prosperidade? Não. O nariz, ele mostra muito a competitividade. É lógico que pode ter uma relação com prosperidade, porque uma pessoa mais competitiva, ela vai correr mais atrás do que ela quer do que uma pessoa menos competitiva. Então, tem uma relação com a prosperidade em função de eu vou competir, eu quero ganhar, eu vou atrás, eu vou correr, eu vou fazer o máximo para conseguir. Então, essa pessoa que tem mais perseverança acaba tendo uma tendência maior à prosperidade, né? Legal. E quando nós falamos em prosperidade, não é só financeira. Prosperidade é saúde, prosperidade é bom relacionamento. Aí vai exatamente, né? Prosperidade, eu falo que engloba tudo na tua vida, né? Sim. E não, mas é porque eu lembro uma vez dentro da aula da psicanálise, né? Aí que meu nariz ele é empinadinho, né? Aí eu lembro que veio algo assim, nossa,
tudo que você ganha, você quer gastar. É como se fosse... Tem uma tendência a vazar. Pedro, gratidão por estar aqui. Foi uma live foda. Legal. Espero que o povo tenha gostado, né? Oi? Como? Sextou com essa de sabedoria, sabedoria. Foi uma live incrível, real. Então, por isso, eu já estou apaixonada pelo trabalho, desde a aula, né, da canal, eu ficava, tipo, incrível mesmo. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço por ter me convidado. Também já aproveito para te dar os parabéns.